Paz, povo abençoado do Senhor, quero nesse dia de hoje refletir com os irmãos algo muito importante, algo de grande importância para as nossas vidas. Eu quero iniciar esse vídeo te fazendo uma pergunta: quem é o teu maior referencial nesses dias de hoje? Quem é o teu modelo? Em quem você tem se inspirado para você levar a sua vida? Em quem você tem se inspirado para viver em comunidade, para se relacionar como um pai, como um filho, como um servo, como um empregado, como um patrão, como um líder? Em quem você tem se inspirado para que a sua vida seja levada da melhor forma? Em quem você tem se inspirado? É interessante que a sociedade, ela vive um momento, um período em quem tem se inspirado em várias pessoas, em várias imagens, em várias figuras que têm sido grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, grandes influenciadores nesses dias de hoje. Sabemos que existem pessoas que realmente nos inspiram, pessoas comuns, pessoas como nós, que têm uma vida exemplar, que têm um casamento exemplar, que têm uma vida regrada, bem organizada, bem estruturada. Existem pessoas que verdadeiramente nos inspiram com sua fé, nos inspira com a força que tem da esperança em Deus, pessoas que nos influenciam com a sua confiança, pessoas que nos influenciam vencendo os seus limites, vencendo as suas fraquezas, vencendo as suas limitações, pessoas limitadas que vão muito mais além do que nós podemos imaginar. Verdadeiramente existem pessoas que nos inspiram com suas vidas de superação, pessoas debilitadas fisicamente, pessoas com problemas físicos, emocionais, e que muitas das vezes traz desde o seu berço, desde da sua formação, a sua essência, algumas debilidades, mas que nos influencia com a sua existência, com o seu fervor, com sua maneira de viver, e realmente nos inspira. E essas pessoas, elas merecem admiração, elas merecem respeito, merecem ser honradas. Mas a pergunta que não quer se calar é: quem e em quem você tem se inspirado? Quem é a tua maior inspiração? Quem é o teu modelo de vida, de existência? Quem é a tua referência nesses dias de hoje? Eu quero lhes dizer que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele nos presenteou, além de ter nos criado, nos formado e ter sentido e querer ter o prazer de pôr as mãos em nós para nos criar, e deixando em nós as suas digitais. Em nós carregamos digitais de Deus em nossas vidas. E esse nosso Deus, que é tão maravilhoso, tão especial, além de ter nos criado, no princípio Ele nos deu orientações, direções, um padrão a ser seguido, uma direção, uma forma de vida
de prática. No início, Deus criou tudo certo, a maneira certa de vivermos, a maneira certa de nos relacionarmos com as pessoas. Desde o início que Deus ele vem tentando nos guiar nos seus preceitos, no caminho que o Senhor estabeleceu. Deus, quando Ele nos criou, Ele estabeleceu, além de ter nos criado, estabeleceu um caminho a ser seguido. Ele estabeleceu uma regra, um estilo de vida, Ele estabeleceu. E esse estilo de vida vinha carregado, acima de tudo, com o prazer de servir a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas. Esse foi o primeiro e principal princípio de Deus: amar a Ele acima de todas as coisas. Ele deve na nossa vida, em todas as áreas de nossas vidas, Ele precisa estar acima. Precisamos honrá-lo no nosso casamento, Ele precisa ser o cabeça. Nos nossos relacionamentos, Ele é o cabeça. Nas amizades, Ele é o cabeça. Ele está acima das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, acima da nossa família, acima dos nossos negócios. Ele precisa estar acima. Ele estabeleceu um caminho a ser seguido. Primeiro, antes de tudo, honrá-lo e glorificá-lo com a nossa vida em tudo aquilo que nós fazemos. Esse foi o primeiro, esse foi o principal, o princípio de todas as coisas: honrá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. Deus, em um certo momento, ele chega para Abraão e ele diz: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Tudo que você venha fazer, faça de conformidade o padrão que eu tenho transmitido, ensinado nas Sagradas Escrituras. Então Abraão, tudo que Abraão fazia, ele fazia na direção de Deus. E não só Abraão, mas também Moisés, mas também Noé, que foi justamente seguindo esses padrões divinos que Noé, a palavra de Deus diz que e fez tudo Noé de acordo com aquilo que Deus ordenou, e fez tudo conforme Deus o ordenou. Qual foi o resultado disso? Toda a sua família foi salva do grande dilúvio, da grande destruição, porque Noé seguiu exatamente conforme Deus tinha ordenado. Deus, quando Ele nos criou, Ele não nos deixou à deriva, para que o homem vivesse por si só, decidisse por si só, ainda que Ele deixou o homem com livre-arbítrio de decidir, de escolhas. Mas além de deixar o homem livre para escolher, Ele deixou a direção. Você é livre para escolher, mas esse é o caminho que eu preparei para você. Deus preparou um caminho, Deus preparou uma trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que hoje Deus coloca no meu coração para fazer essa pergunta. Hoje, quem é o teu referencial? Quem está conduzindo a tua vida? Quem está te inspirando? A quem você está se tornando semelhante? A quem você está imitando? O apóstolo Paulo, ele, em um dado momento, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que ele não se inspirava no apóstolo Pedro, ele não se inspirava em João, o discípulo amado que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Ele não se inspirava em João, ele não se inspirava no irmão de Jesus, Tiago, ele não se inspirou em nenhum dos discípulos. Eram grandes homens de Deus,
e fizeram grandes obras também. Grandes sinais foram feitos pela vida dos discípulos. Mas o apóstolo Paulo, ele teve como inspiração o próprio Senhor Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O padrão que Paulo escolheu para seguir como modelo, como inspiração, foi o próprio Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o modelo que nós precisamos, o modelo que a sociedade precisa, o modelo que nós precisamos como cristãos, chama-se Jesus de Nazaré. É este nome aqui. Jesus é Ele que é o nosso maior e principal modelo a ser seguido. Somos cristãos, o próprio nome já diz tudo. Cristão significa pequenos Cristo, discípulo significa seguidor. De quem eu tenho sido discípulo? Existe hoje no meio da sociedade pessoas que têm alcançado muitos holofotes, que têm atraído multidões, líderes que têm atraído multidões, pessoas que têm feito sucesso na mídia, e muitas das vezes são essas pessoas que nós escolhemos como modelo. Nós nos inspiramos nessas pessoas, nós queremos ser igual a essas pessoas, e o que nos incomoda é que nós temos um padrão, um modelo que Deus criou. O próprio Deus criou um modelo. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui o modelo. O Senhor nos deu esse modelo, Ele viveu conosco, andou conosco, sentiu nossas dores, esteve junto de nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o nosso maior referencial, como homem de Deus, como servo de Deus, como filho, como esposo, como líder, um líder que amou os seus até o último dia, e que esteve com eles, e que ensinou a cada um deles através da sua vida, através da sua existência, através das suas atitudes, lavando os pés dos discípulos, servindo como servo, alimentando, dando de beber, partindo o pão, distribuindo. Jesus, Ele sim, é um modelo que devemos seguir. Devemos respeitar as pessoas que têm chegado a lugares, que têm alcançado muitas coisas, que têm atraído multidões, que têm crescido, que têm um bom conhecimento teológico, que nos ensina, que nos inspira muitas das vezes e nos dá vontade de prosseguir mais. Devemos respeitar essas pessoas, considerar essas pessoas, honrar essas pessoas, mas não devemos nos tornar semelhantes a essas pessoas. Não foi ela que foi criada como modelo nosso. O nosso modelo já foi criado. Deus, o nosso Deus Criador, já tem um modelo para nossas vidas. Ele trouxe o modelo e diz aqui: este é o modelo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Ouça Jesus. Que nós possamos viver como Jesus viveu, que nós possamos servir como Jesus serviu, que nós possamos amar os nossos irmãos como o Senhor nos amou, nos relacionar como o Senhor nos instrui em sua palavra. Ele é o nosso modelo.
Mas infelizmente a humanidade tem seguido outros modelos de padrões que são antibíblicos. A sociedade abandonou o verdadeiro modelo, a verdadeira inspiração a ser seguida, e acabamos seguindo modelos humanos criados pelos homens, pela cultura humana, pelo padrão deste mundo, pela criação de padrões desse mundo. Nós estamos seguindo as pessoas que têm feito sucesso, e é essas pessoas que nós queremos imitar, essas pessoas que atraem multidões. Nós queremos estar lá também, queremos atrair multidões também, queremos estar no lugar daquelas pessoas, queremos ser prósperos como aquelas pessoas, nós admiramos essas pessoas, nós queremos ser iguais a essas pessoas. Mas quantos querem ser semelhantes a Cristo? Quantos querem realmente ter Cristo como modelo? É porque ser semelhante a Cristo, para os dias de hoje, é totalmente fora de padrão. Ser semelhante a Cristo, viver uma vida no modelo da vida de Cristo, não se encaixa nesse modelo de vida em que a sociedade tem vivido hoje. É um modelo totalmente diferente, totalmente contrário do modelo que Deus criou. Deus nos criou para nos relacionarmos bem. Deus nos criou para servirmos uns aos outros. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E o verdadeiro modelo que nós temos de servo é o Senhor Jesus Cristo. Assim como ele veio como servo para servir, nós como cristãos, como servos, precisamos aprender a servir uns aos outros. Esse é o modelo, servir um ao outro. Ele não veio para ser servido, e esse é o caminho que devemos seguir. Não é desejar ser servido, é ser útil na vida do próximo, é poder servir o próximo. Se todos pensarem dessa forma, em servir um ao outro, a palavra de Deus diz que nós devemos olhar para o outro, considerar o outro como se ele fosse maior do que nós. Ou seja, Deus nos ensina a jamais querermos ser maior do que o outro, a jamais querer superar o outro. Pelo contrário, é olhar para ele e considerar que ele é bem maior que nós. Jesus fez isso. Jesus, quando serviu, ele perguntou: quem é maior? Quem está sentado ou quem está servindo? E a resposta dos discípulos foram: quem está sentindo é maior do que quem está servindo. Então Jesus vem com uma resposta maravilhosa, uma resposta linda que quebra muitas coisas hoje. Ele diz: no meio de vós, eu sou como quem serve. E o maior entre vós, no reino do meu Pai, o maior é aquele que serve o seu irmão. O que serve é maior. O contrário aqui na terra, aqui nós queremos ser servido, aqui nós queremos estar num padrão maior, nós corremos para isso, para sempre estar acima, sempre estar acima, sempre estar acima, sempre ser maior, e sem questão de títulos, padrão de vida, padrão financeiro, no título, no poder. Nós procuramos crescer, ser maiores, nós queremos crescer, sempre ser maior, sempre chegar num nível maior. E cada nível desse que nós subimos, nós queremos ser tratados de acordo com esse nível que nós subimos. Mas Deus, que Deus maravilhoso, que Deus maravilhoso. Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, ele não ousou com usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou e assumiu uma forma humana. Nosso Deus, ele veio do seu alto sublime trono, se humilhou, desceu. Ele fez o inverso da sociedade. O Senhor desceu, o mais baixo nível que ele pôde descer, se tornou
semelhante ao homem. E a Bíblia diz que ele obedeceu, o Pai foi servo e obedeceu, obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi o mais rejeitado. E quando Jesus fazia algo, um milagre, ele operava, ele dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A tua fé te libertou. E muitas das vezes ele dizia: o Pai que está em mim é quem está fazendo isso. Jesus o tempo inteiro, jamais ele quis tomar glória para ele. Ele sempre colocava glória para o Pai. O Pai que está em mim é que faz isso. Vá e não conte nada para ninguém que eu te curei. Mas é inevitável, porque as pessoas viam os milagres, presenciavam os milagres. E Jesus, ele nos ensina de forma gloriosa. Jesus, meus amados irmãos, ele é o nosso modelo. Ainda que a sociedade possa achar você quadrado ao querer seguir esse padrão que Deus criou, é preciso nós entendermos que foi criado por Deus. Jesus é o modelo de filho, de servo, de líder. Jesus é o modelo, e ele colocou entre nós esse modelo e nos instruiu, segue a ele. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus chega para os discípulos e diz: vai e faz o mesmo, faz o que eu fiz. Lava os pés um do outro, considera o outro, respeita o outro, não se sinta maior do que o outro. Uma mensagem como essa, muitas das vezes, é tão complicado porque as pessoas começam a inverter, não entendem a essência disso que está sendo ensinado, e muitas das vezes acha que isso é que as pessoas que seguem esse caminho são pessoas que têm problemas emocionais. Pessoas que têm problemas emocionais, quando na verdade o mundo é que está distante disso. A humanidade se distanciou, ela se acha que está tão bem, criou padrões, estão tão bem, elas estão bem no seu padrão, estão bem emocionalmente, estão se sentindo muito bem, mas na verdade, se o padrão não for Cristo, se o nosso padrão de vida não for esse de Cristo, não estamos vivendo o verdadeiro cristianismo. O nosso próprio Deus disse: a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e os fariseus, jamais entraremos no reino de Deus. Meus amados, o padrão é esse aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso modelo, é a ele que nós temos que seguir. Fique com essa palavra no seu coração, meu amado irmão. Precisamos, o mundo está esse caos, a sociedade está desse jeito, não há comunhão em muitos lugares no Evangelho, toda essa divisão, todos esses escândalos, tanta coisa, tudo isso que a gente tem visto, toda essa turbulência dentro e fora da igreja, dentro e fora da família, na sociedade, em todos os lugares, o caos se instalou, mas tudo porque o verdadeiro padrão, o verdadeiro modelo, a nossa inspiração, que foi criada por Deus, o modelo que foi criado por Deus, e eu estou batendo nessa tecla, esse modelo que foi criado por Deus, foi rejeitado, foi deixado de lado. Existem outros padrões a serem seguidos, e os homens vão caminhando e estão tudo bem, tudo perfeito, sem
o padrão que Deus criou. Sem Jesus, sem o modo de vida de Jesus, sem o modelo, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro: eu sofro a dor de parto até que Cristo seja gerado dentro de cada um de vós. Evangelho, a essência do Evangelho é isso: Cristo ser gerado dentro de nós. E quando esse padrão, esse modelo, ele é gerado dentro de nós, aí nós podemos dizer que o apóstolo Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive